Gente que tem mentalidade de rico usa o dinheiro que ganha para produzir e multiplicar o dinheiro. E tem um outro ponto também que eu gosto de falar bastante, que é a questão da mentalidade. Qual que é a diferença entre a pessoa que tem mentalidade rica e mentalidade pobre? E eu não tô falando de gente rica e gente pobre, tô falando de mentalidade. Tá. Tem gente que é rica, que tem mentalidade pobre. E tem gente que é pobre, mas tem mentalidade rica e vai mudar de vida já já, né? Inclusive, eu gravei com o Mochileiro Rick, lá no meu programa, bem legal. O cara mora ainda na comunidade e tal. Aí a gente tava conversando, ele falou, Dudu, eu espero ficar rico. Eu falei, mano, você vai ficar rico. Não é será, é vai. Por quê? Porque a tua cabeça já é de rico. Você já entendeu a jogada. E aí uma coisa que eu falo, né? Gente que tem mentalidade de rico use o dinheiro que ganha para produzir e multiplicar o dinheiro. Quem tem mentalidade de pobre usa todo o dinheiro que ganha para consumir coisa. Usufruir. Só compra coisa. E o dinheiro vai sempre para a mão do rico. Tanto que tem outra frase no meu canal que eu falo bastante. O inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. O burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Então o teu problema não vai ser resolvido com dinheiro, vai ser resolvido com conhecimento. Porque se você ganhar dinheiro, mas continuar meio burro, você vai fazer burrice. Esses dias o Ronaldo, Fenômeno, falou num podcast aí, né? Que acho que 80% dos jogadores ricos que param de jogar, depois de 5 anos já tá pobre de novo. Como? Por quê? Porque burro faz burrice. Tanto que tem um livro Segredos da Mente Milionária. O T. Harv Eker, que é o autor, ele fala: o nosso enriquecimento sobe na mesma proporção que o nosso conhecimento. Entende? Tanto que olha que louco essa pesquisa que eu vi esses dias, mano. Eu tava vendo da Patrícia Lages, lá na Record. Ela falou, fizeram uma pesquisa, não sei se foi na Suíça, sei lá onde é que foi. Eu achei animal isso, porque tem tudo a ver com isso. Você tem que ser inteligente, não só rico. Ela falou que, nessa pesquisa que fizeram, se não me engano, se pegassem todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro que existe nas empresas, no Elon Musk, eu, você, todo o dinheiro que tá rodando, eu acho que ia dar tipo assim, 10 quatrilhões de reais. Se dividisse esse valor igualmente para cada um dos 8 bilhões de pessoas que existem, cada ser humano no planeta Terra ia ficar com mais ou menos 320 mil reais. Caralho, velho. Tá, bastante. 320 mil. Só que a pesquisa fala, em menos de 5 anos, quem era rico vai voltar a ser rico e quem era pobre vai voltar a ser pobre. Tu acredita nisso? Então, por quê? Por causa dessa questão da mentalidade. Quem é rico não usaria os 320 mil para comprar coisa. Usaria os 320 mil, talvez, para montar uma empresa, talvez para fazer um negócio, talvez para vender um produto, vender um serviço. Enquanto a pessoa que tem mentalidade pobre, ela aos poucos ia usando esses 320 mil para comprar coisa de quem tá fazendo. E daí ia botar no bolso, cara. Que é o problema, que é isso, né? Por isso que eu falo, não é questão de ser pobre ou rico, é de ter uma mentalidade mais inteligente, né? Tanto que tem o pessoal que fala, né? Dê 10 mil reais para uma pessoa inteligente e ele vai transformar em 20 mil. Dá 10 mil para uma pessoa que não é inteligente, ela volta com um iPhone, né? Então tem um pouco a ver com isso, sabe? Não dá para generalizar, e eu sei que tem várias situações. Tem gente que realmente tá desempregada, passou por um perrengue, perdeu tudo na pandemia. Só que tem esse ponto, principalmente no Brasil, da cultura do consumismo, de você ficar comprando coisa o tempo todo e assim o teu dinheiro sempre vai para a mão do rico. Eu sei que tem dinheiro que a gente gasta para comprar o leite, a farinha, o arroz. Só que tem muita gente que ganhou dinheiro, nossa, juntei aqui 5 mil, gasta tudo para comprar um relógio e volta sempre a estaca zero. Então, por mais que você curta a vida, é obrigatório você sempre pegar uma parte do dinheiro e separar para você, para que você tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50, 100 mil, e um dia você tem um patrimônio, né? O grande problema é a pessoa que só gasta tudo para mandar para a mão dos outros. Então, não dá para ter certeza se todo rico realmente voltaria a ser rico e todo pobre voltaria a ser pobre. Mas o que eu sei é que quem tem essa mentalidade de só consumir, de fato, os 320 mil dela vai para a mão do outro. Enquanto a pessoa mais inteligente pensou, como é que eu posso montar um negócio com esses 320 mil? Será que eu posso montar uma franquia?
Que nem, por exemplo, cara, tinha... A gente... Pô, faz tempo isso, mas eu lembro da época do show do milhão. Uma vez teve uma mulher que ganhou lá, acho que 400 mil do show do milhão. Comprou uma BMW. Entende? Mano, é isso. Né? É tipo, não tem noção nenhuma. Ela usou todo o prêmio dela pra comprar um carro, que é um bem que deprecia absurdamente. Na hora que ela comprou, já não vale 400 mil. Na hora que ela comprou, ela já não vale 400 mil, já não tem dinheiro pra botar gasolina, né? Então, assim, é esse tipo de mentalidade. Tu acha que é uma afirmação preconceituosa, tipo, que o pobre é burro? Cara, por isso que eu gosto sempre de fazer esse ponto. Tem rico que é burro. Por exemplo, jogador de futebol não é pobre, não é burro. E por outro lado, tem gente pobre pra caramba. Cara, olha essa história, olha que louca. Essa eu acho que foi uma das convidadas mais top que já foi no meu programa. E olha que eu já chamei praticamente todo mundo que é top. Cleusa Maria. Pensa numa pessoa pobre, mano. Pobre, tipo pobre nível hard. Pega nós tudo que era pobre e tira metade. Tá. Pobre, mano. É, essa palavra aí. Tá. É com F. Mano, pobre, morava na roça, não tinha dinheiro, o pai morreu, tinha 9 irmãos, e ela, que com 14 anos era a mais velha, se não me engano, ela teve que começar a cuidar de todos os irmãos mais novos, porque a mãe saía para trabalhar, para tentar sustentar, e ela começou a trabalhar como empregada doméstica. Tá. Trabalhava. São 9 irmãos. Jesus amado. E ela fazia trampo de diarista, faxineira, e tinha que tentar cuidar e deixava enquanto estava na escola, sei lá como que era a logística dela. Trabalhava, empregada. Dinheirinho ali ralado. E ela falando no programa: Duda, eu era pobre, mas minha cabeça não. Lembra que eu falei do desejo ardente, da indignação? Eu não vou morrer pobre. Ela falou: eu vou mudar de vida, porque eu não vou viver nessa pobreza aqui pra sempre, não. Por isso que eu falo, cabeça diferente vai produzir resultado. Começou a trabalhar. Aí até que em algum momento alguém chegou pra ela e falou: Cleusa, você não quer fazer uma renda extra, vender bolo, alguma coisa? Ela: bora. Pode dar uma graninha? Pode, então vamos. Começou a vender bolo. Aprendeu a fazer bolo. Vou começar eu mesmo a fazer o bolo. Fazia bolo, ia nas casas, trampava, vendia, tal. Vendia. Conseguiu montar uma lojinha de bolo. Jesus, cara. Mas eu imagino... Eu fico pensando na dificuldade, por serem 9. Nem eu imagino. 9 pessoas. Por isso que eu falei, pega todos nós e tira tudo. Era a situação dela. Caralho, muito mais difícil. Começou a vender. Montou uma lojinha. Conseguiu focar só na loja. Vendia. Começou a ganhar uma graninha. O pessoal começou a chegar pra ela e falar: ô Cleusa, você não vai comprar um carro, não? Você vai comprar uma bolsa? Você tem que andar melhor, você tem que andar... Não, minha prioridade não é essa. Minha prioridade é sair da pobreza. Eu não quero ser uma pessoa pobre que tem coisa que rico tem. Eu quero ser rica. E a galera começou a falar: nossa, que muquirana, por que você não faz isso? Por que você não compra isso? Você não veste uma marca melhor, uma blusa mais cara? Não. Vendeu, abriu outra loja. Vendeu, abriu outra loja. A Cleusa Maria é dona da Sodier, que é a maior confeitaria do Brasil. Tem 400 e poucas franquias no mundo todo, inclusive na Flórida, Miami. No ano passado eles faturaram acho que 800 milhões de reais. Meu Deus. Entende? Então assim, não é que o pobre é burro e nem que o rico é inteligente. É questão de que se você começar a abrir a tua mente para coisas melhores, por isso que eu falo de educação financeira. Qualquer um vai ter oportunidade, só que você tem que ter uma cabeça diferente, como a Cleusa Maria tinha. E manter a cabeça diferente. E manter e não se deixar levar por bet. Não se deixar levar por marca, Sim. por ostentação, por bolsa cara. A Cleusa falou lá no programa: Duda, eu já tinha como comprar essas coisas, mas eu queria mudar a minha vida. Eu não queria ser um pobre com bolsa cara. Sim. E é isso que é o mal do brasileiro. O brasileiro se acostuma com a ideia de ser um pobre com Apple Watch. Eu gosto muito de falar que na vida a gente tem que ter 2 momentos. Tem que ter a hora de acumular e a hora de usufruir. É porque a maioria das pessoas aí, eu acho, se tu for fazer conta, tipo a família que tem um carro. Cara, se tu fizer a conta, eles não deveriam ter um carro. Aham. Tipo, só que a pessoa não tá pronta pra encarar essa realidade, se downgrade, né? De não ter um carro. Sim. E é difícil, cara. Eu entendo porque sempre é difícil. Tipo assim... eu passei por um certo nível de ascensão econômica e
o desejo de ter algo do próximo nível que eu já poderia ter se eu forçar um pouquinho a barra, ele sempre existe. Assim como tu deve passar muito por isso. Tipo, existe a possibilidade, pô, tu poderia ter um carro ultra esportivo, tu já poderia ir hoje lá e comprar. Mas não é sobre isso, não é prioridade, não é a hora certa, é respeitar a hora certa. E talvez tu até queira ter, só que tu entende que, tipo assim, tu vai estar jogando um jogo que não é ainda o... E aí é o problema, muitas vezes, da pessoa. Ela acha que ela vai mudar de vida só com o trabalho fixo CLT dela. E às vezes não é um trabalho bom que paga bem. Nesse primeiro pilar que tu falou. Exato, de ganhar. Como é que eu otimizo para ganhar dinheiro? Porque para você investir, você tem que ganhar. Eu falo muito de investimento, é obrigatório, é importante. Mas investimento não serve para te dar dinheiro. Investimento serve para multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Ainda mais pro pobre. Pro rico, às vezes o rico já tem lá 50 milhões. Mano, o cara ganha 500 mil por mês, só de renda passiva. Agora, pro pobre, o trabalho dá muito mais dinheiro que o investimento. Vamos pegar um exemplo. Hoje os investimentos estão pagando 10% ao ano. Faz de conta que você compra uma garrafinha d'água por R$1 e vai num show vender por 2. 100% de rentabilidade em cada água. 10 vezes mais do que o investimento. Então, é muito mais inteligente você trabalhar e aumentar suas fontes de renda para ter cada vez mais dinheiro para você investir e ver o seu patrimônio se multiplicar. Então, eu fiz aquele vídeo, né? Como sair da pobreza em um ano. Tem um monte de depoimento. E o legal, né, o Fermento, aqui, quando você tem um canal no YouTube, os comentários são públicos. Ah, Duda, não acredito. Vai ler lá, caramba, tá lá no vídeo. Né? Tem um monte de comentário. Duda, eu comecei em janeiro querendo mudar de vida até dezembro. Em maio, eu já quitei todas as minhas dívidas e já tô com minha reserva. Entende? Só que é o sacrifício. E é mais fácil apostar na Bet do que vender bolo de final de semana. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.